Porque ler a Bíblia inteira. A Bíblia é um livro que contém a mensagem que Deus quis deixar para toda a humanidade. Ler a Bíblia é o mesmo que ouvir e aprender com a sabedoria de Deus escutando diretamente. Ao postar esta série de vídeos, pretendo te incentivar a ler a Bíblia 5 páginas de cada vez todos os dias desde o Gênesis até o Apocalipse. Acompanhe esta série de vídeos com a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada em áudio português Êxodo PG 41 a 45, Bíblia Sagrada completa livro do Êxodo. Ajude a espalhar a palavra do Senhor, compartilhe este vídeo. O átrio, farás a seguir o átrio da morada. Do lado sul o átrio terá cortinas de linho fino retorcido, numa extensão de 50 metros. Terá 20 colunas com 20 bases de bronze. Os ganchos das colunas e as vergas serão de prata. Do mesmo modo, do lado norte haverá cortinas numa extensão de 50 metros, 20 colunas com 20 bases de bronze, ganchos e vergas de prata. Do lado ocidental, na largura do átrio, haverá um cortinado de 25 metros, 10 colunas e 10 bases. Do lado oriental a largura do átrio terá também 25 metros. De um lado haverá um cortinado de 7 metros e meio, com 3 colunas e 3 bases. Do outro lado haverá um cortinado de 7 metros e meio, com 3 colunas e 3 bases. Para a entrada do átrio haverá um cortinado de 10 metros, de púrpura violeta, vermelha e carmesim e de linho fino retorcido, artisticamente bordada, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do átrio terão vergas e ganchos de prata e bases de bronze. O átrio terá 50 metros de comprimento, 25 de largura e 2,5 de altura. Será todo de linho fino retorcido e terá bases de bronze. Todos os utensílios da morada, destinados para qualquer serviço, todas as suas estacas, bem como todas as estacas do átrio serão de bronze. O azeite das lâmpadas, ordena aos israelitas que tragam azeite puro de oliva moída no pilão, para a iluminação, a fim de manter acesa sempre a lâmpada na tenda do encontro, do lado externo do véu na frente da arca da aliança. Arão e seus filhos a manterão acesa desde a tarde até a manhã na presença do Senhor. É uma lei perpétua para os israelitas por todas as gerações, os sacerdotes e suas vestes. Depois manda que do meio dos israelitas se aproximem de ti o teu irmão Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Mandarás fazer vestes sagradas para teu irmão Arão, em sinal de honra e distinção. Confiarás a artistas bem preparados, que dotei do espírito de sabedoria, a tarefa de confeccionar as vestes de Arão, para que seja consagrado como sacerdote a meu serviço. Estas são as vestes que deverão fazer: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão essas vestes litúrgicas para teu irmão Arão e seus filhos, para que sejam meus sacerdotes. Utilizarão ouro, púrpura violeta, vermelha e carmesim e linho fino. O éfode será feito de ouro, de púrpura violeta, vermelha e carmesim e de linho fino retorcido, artisticamente entretecidos. Terá 2 ombreiras pregadas nas 2 extremidades e assim será prendido. O cinto por cima do éfode será do mesmo tecido, de ouro, de púrpura violeta, vermelha e carmesim e de linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes das tribos israelitas, 6 nomes numa pedra e os restantes 6 na outra pedra, por ordem de nascimento. Nas 2 pedras gravarás os nomes das tribos de Israel, assim como trabalha o lapidador gravando sinetes, e as embutirás em engastes de ouro. Depois inserirás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, como recordação para os israelitas. Deste modo levará Arão os seus nomes sobre os 2 ombros na presença do Senhor, como recordação. Farás também engastes de ouro e 2 correntinhas de ouro puro, à maneira de cordão, e as prenderás nos engastes. O peitoral, farás o peitoral para usar no julgamento. Será artisticamente trabalhado, do mesmo tecido do éfode, de ouro, de púrpura violeta, vermelha e carmesim e de linho fino retorcido. Dobrado, ele será quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 de largura.
Enfeitarás o peitoral com engastes de pedraria, 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira haverá um rubi, um crisólito e uma esmeralda. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um ônix. Na terceira, uma opala, uma ágata e uma ametista. E na quarta, um crisólito, um berilo e um jaspe. Elas estarão engastadas em ouro. As pedras levarão os 12 nomes dos filhos de Israel. Serão gravadas como sinetes, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Farás para o peitoral correntinhas de ouro puro, trançadas como cordão, e 2 argolas de ouro, e as prenderás nas extremidades do peitoral. Enfiarás os 2 cordões de ouro pelas 2 argolas presas nas pontas do peitoral e fixarás as 2 pontas dos cordões nos engastes do peitoral, unindo-as à parte dianteira das ombreiras do éfode. Farás 2 argolas de ouro e as porás nas 2 pontas do peitoral, na borda do lado de dentro do éfode. Farás outras 2 argolas de ouro e as porás na parte inferior das ombreiras do éfode, pela frente, perto da juntura e acima do cinto do éfode. O peitoral se unirá por suas argolas às argolas do éfode com um cordão de púrpura violeta, para que o peitoral fique por cima do cinto do éfode e não se desprenda. Assim, quando Arão entrar no santuário, levará sobre o coração os nomes das tribos de Israel no peitoral do julgamento, como recordação perpétua na presença do Senhor. No peitoral do julgamento porás os Urim e Tumim. Estarão sobre o coração de Arão quando se apresentar ao Senhor, e assim levará constantemente sobre o coração, na presença do Senhor, o julgamento dos israelitas. O manto, farás o manto do éfode todo de púrpura violeta. Terá no meio uma abertura para a cabeça, e esta abertura terá em toda a volta uma barra reforçada, como a borda do colete, que não se rasga. Na parte inferior, ao redor de toda a borda, porás romãs de púrpura violeta, vermelha e carmesim, alternando-as com campainhas de ouro, uma campainha de ouro e uma romã, sucessivamente, em volta de toda a barra do manto. Arão o vestirá para exercer o ministério e será ouvido quando entrar e sair do santuário, na presença do Senhor, para que não morra. O florão, a mitra, a túnica e o cinto. Farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás, como se gravam sinetes. Consagrado ao Senhor, prenderás a lâmina à mitra com um cordão de púrpura violeta pelo lado da frente. Ela estará sobre a fronte de Arão. Assim Arão será responsável pelas faltas que os israelitas cometerem ao oferecerem qualquer oferta sagrada. Ficará constantemente sobre a fronte de Arão, para que eles encontrem o agrado do Senhor. Mandarás tecer de linho fino a túnica e a mitra, e bordar artisticamente o cinto. Para os filhos de Arão farás túnicas, cintos e turbantes em sinal de honra e distinção. Destas vestimentas revestirás teu irmão Arão e seus filhos e os ungirás, dando-lhes a investidura e consagrando-os para que me sirvam como sacerdotes. Fez-lhes calções de linho para cobrirem a nudez, da cintura até as coxas. Arão e seus filhos os usarão quando entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para servir no santuário, a fim de não incorrerem em falta e não morrerem. Esta é uma lei perpétua para Arão e seus descendentes. A consagração dos sacerdotes, eis o rito que seguirás para consagrá-los como sacerdotes ao meu serviço. Toma um bezerro e 2 carneiros sem defeito, pão sem fermento, tortas sem fermento, amassadas com azeite, e bolinhos sem fermento, untadas de azeite, tudo isso preparado com farinha fina de trigo. Porás tudo numa cesta e assim o apresentarás junto com o bezerro e os 2 carneiros. Mandarás aproximar-se a Arão e seus 2 filhos até a entrada da tenda do encontro e os lavarás com água. Depois, tomando as vestes, revestirás a Arão com a túnica, o manto do éfode e o peitoral, que lhe cingirás com o cinto do éfode. Colocarás a mitra sobre a cabeça dele e na mitra, o diadema sagrado. Tomarás o óleo da unção e, derramando-o sobre sua cabeça, o ungirás. Depois mandarás que se aproximem os filhos e os revestirás com as túnicas, tu os cingirás com os cintos e lhes porás os turbantes. A eles pertencerá o sacerdócio por lei perpétua. É assim que conferirás a investidura a Arão e seus filhos.
Depois mandarás trazer o bezerro diante da tenda do encontro. Arão e os filhos imporão as mãos sobre a cabeça do bezerro. Então sacrificarás o bezerro diante do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Pegarás uma parte do sangue do bezerro, e com o dedo untarás as pontas do altar, e derramarás todo o resto do sangue ao pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as vísceras, a membrana gordurosa do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e levarás tudo para queimar no altar. Mas a carne do bezerro, a pele e os excrementos queimarás fora do acampamento, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e os filhos lhe imporão as mãos sobre a cabeça. Imolarás o carneiro, pegarás o sangue e o aspergirás em volta do altar. Esquartejarás o carneiro e, depois de lavar as vísceras e as patas, colocarás isto sobre os outros pedaços e a cabeça, e queimarás todo o animal sobre o altar. É um holocausto ao Senhor, de agradável odor, uma oferta queimada ao Senhor. Depois mandarás pegar o outro carneiro, e Arão e os filhos lhe imporão as mãos sobre a cabeça. Imolarás o carneiro e, com um pouco de sangue, untarás o lóbulo da orelha direita de Arão e de seus filhos, o polegar direito das mãos e o polegar direito dos pés, e aspergirás o sangue em volta do altar. Pegarás um pouco do sangue de cima do altar e o óleo da unção, e aspergirás com ele a Arão e suas vestes, bem como os filhos e suas vestes, consagrando-os assim com as vestes. Tirarás a gordura do carneiro, isto é, a cauda, a gordura que cobre as vísceras e a membrana do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve e a coxa direita, pois este é o carneiro da investidura. Além disso, tirarás, da cesta dos pães sem fermento posta diante do Senhor, um pão, uma torta do pão de azeite e um bolinho, e depositarás tudo isso nas mãos de Arão e dos filhos, para que o ofereçam com um gesto diante do Senhor. Depois retirarás tudo das mãos deles e o queimarás no altar, em cima do holocausto, como agradável aroma diante do Senhor, oferta queimada ao Senhor. Tomarás também as costelas do carneiro da investidura de Arão e as oferecerás com um gesto diante do Senhor, esta será a tua parte. Assim consagrarás as costelas apresentadas e a coxa oferecida, isto é, as partes do carneiro da investidura que foram oferecidas e separadas como tributo, pertencentes a Arão e a seus filhos. É a parte que cabe a Arão e a seus filhos por direito perpétuo como contribuição da parte dos israelitas. A contribuição dos israelitas provirá dos sacrifícios de comunhão que oferecem ao Senhor. As vestes sagradas que Arão usará pertenceram depois a seus filhos, quando forem ungidos e sagrados. Durante 7 dias deverá usá-las aquele de seus filhos que se tornar sacerdote em seu lugar e entrar na tenda do encontro para exercer as funções no santuário. Quanto ao carneiro da investidura, mandarás pegar a carne e cozinhá-la em lugar santo. Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está na cesta à entrada da tenda do encontro. Eles comerão o que lhes serviu de expiação, quando receberam a investidura e a consagração. Nenhum estranho poderá comer disso, porque são coisas santas. Se sobrar algo da carne da investidura ou do pão para o dia seguinte, deverás queimá-lo. Não se comerá, pois é coisa santa. Procederás exatamente como te ordenei a respeito de Arão e de seus filhos. O rito da investidura durará 7 dias. Cada dia oferecerás um bezerro de expiação pelo pecado. Farás o rito expiatório sobre o altar, oferecendo sobre ele um sacrifício pelo pecado, e depois o ungirás para torná-lo santo. Durante 7 dias farás o rito de expiação sobre o altar e o santificarás. Assim o altar será santíssimo, e tudo o que nele tocar será santo. Os sacrifícios diários, eis o que oferecerás permanentemente sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, um pela manhã e outro ao pôr do sol. Com o primeiro cordeiro oferecerás um jarro de 4 litros de farinha fina amassada com 1 litro de azeite puro de olivas, e uma libação de 1 litro de vinho. Ao pôr do sol oferecerás o segundo cordeiro com uma oferenda e uma libação iguais às da manhã, como agradável perfume, oferta queimada ao Senhor. Será um holocausto perpétuo para vossas gerações, a ser oferecido à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor, lá onde me encontrarei contigo para te falar.
É lá que me encontrarei com os israelitas, lugar que será santificado por minha glória. Santificarei a tenda do encontro e o altar, bem como a Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Eles reconhecerão que eu, o Senhor, sou o seu Deus que os fez sair do Egito para morar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Fim do livro do Êxodo PG 41 a 45. Obrigada por assistir a este vídeo. Espero que tenha gostado. Apoie esta nossa iniciativa. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com quem deseja e com quem necessita ouvir a palavra do Senhor. Até o próximo vídeo.